É difícil viver na paz do Senhor. Quando você vai ser confundido com uma pessoa ruim, com uma pessoa indiferente. Né? Mas Jesus é tão ridículo do ponto de vista humano, por isso que o anticristo vai ser abraçado. Porque Jesus liberta um gadareno, mas ele nem quis ficar na cidade para libertar o resto. Mas sabe o que é essa paz que ele tem de não ficar na cidade para libertar o resto? É que o resto pertence ao Pai. E que o poder que está nele, que curou aquele gadareno, cura de longe a quem ele enviar, ou por meio de quem ele enviar. A gente não tem essa paz. Mas a minha dívida é real. Eu entrei numa condição que eu não sei o que fazer. Mas Jesus te convida a ter essa paz de doido diante dele. Já que todo mundo é doido mesmo, a gente tem que ser doido diante dele. E aqui eu posso também falar isso tranquilamente, que eu não estou pedindo ninguém nada em troca. Tem muita gente aí convidando você a ser doido, mas o preço de ser doido é caro, né? Dê o teu melhor. Que não, estou dizendo para você ser doido diante dele. Fala assim, gente, Deus é real mesmo, a realidade externa não muda, o desemprego está terrível, mas ele quer me surpreender. Dessas pessoas ele não vai se cansar. Mas se você, com todo o conhecimento que você tem, com toda a trajetória nele que você tem, consegue se destruir por causa da realidade imediata, aí é o que eu estou dizendo, ele não vai se cansar de você no sentido eterno, porque a graça dele jamais será anulada. Mas você pode entrar numa cabana onde você só consegue ver Deus longe. E nem percebe que você pode sair de lá, como aquela historinha que eu ouvi outro dia, de um cristão acompanhado de uma outra pessoa que foi escalar um lugar lá e o lugar estava escuro. E aí, como ele tinha perdido o contato e a visão e tudo, olha para você ver como é que a cena é de salvação, mas a experiência é de perdição. Isso significa quebrar a graça. Né? Aí o cara estava pendurado na árvore, sei lá, a 1 metro do chão. E ele fala, Senhor, o Senhor me guarda mesmo, me fala aqui, só tem o Senhor para falar comigo. Aí Deus falou com ele, solta a árvore. Não é possível, isso não pode ser o Senhor. Porque na fantasia dele, ele imaginava que ele estava num vale. Pois ali naquela teimosia, em um lugar gelado, extremamente gelado e escuro, ele morreu congelado, agarrado à árvore. No outro dia de manhã, quando foram encontrá-lo, ele estava lá, congelado, a mais ou menos 1 metro do chão. Quebrar a aliança da graça significa isso. É que ele foi alcançado pela graça de Deus? Foi. Mas qual foi a experiência que ele teve? A da graça quebrada. Foi para o céu mais cedo, digamos assim. Mas se ouvisse a voz de Deus e parasse com o racionalismo, era só soltar que ele ia cair de bunda. Puf! Oh, estava tão pertinho. Mas a gente é tão preso às nossas simbologias, à nossa carta histórica, à nossa compreensão das Escrituras. Tem até aqueles que não têm tempo de ler as Escrituras porque são muito ocupados, então a sua ocupação não te deixa entender a voz de Deus, entendeu? Tem aquele entendeu legal, sabe? Acadêmico. Aí a graça do Senhor não é anulada, mas a sua experiência é de quem teve a vara da graça quebrada. Então o que Deus está te convidando aqui, por essa palavra que parece uma vara da graça quebrada, é assim, para de bobeira, descansa em mim. Para de passar mal por coisas que eu não te fiz nascer para passar mal por elas. E a palavra é chata assim, como a de Ageu e Zacarias, para aquele povo sofrido. Já pensou um povo sofrido? Deus manda um Ageu e Zacarias para lá. Essas palavras, que Deus mais chato, é porque Deus conhece as chatices dos sofridos. Porque um Deus que te acompanha desde a sua juventude, te fez promessa, não vai te abandonar agora não. Então ele não está gostando de você passar mal por essas situações, não. Por isso que no texto é a figura, eu perdi a paciência com você. E também se tiver morrer, morre. É a brincadeira do texto. Mas isso não é brincadeira, porque ele está dizendo o seguinte, quem sabe ouvindo uma palavra assim,
Porque isso é outra maneira de Deus chamar fariseu de filho do diabo. Quem sabe ele ouvindo que ele é filho do diabo, ele se converte. Porque a palavra do amor não dá. Ai, a palavra de Deus foi tão gostosa, mas na hora que eu pôr pela fora, as minhas preocupações todas vão voltar, porque eu não sou alienado, eu me preocupo. Então, mamãe diabo. É Deus brincando de quebrar a promessa. Ele jamais vai quebrar. Ele jamais vai quebrar. Mas nós temos aí Sansão, acerca do qual a promessa nunca foi quebrada, mas que acabou fazendo mais na morte do que na vida. Mas Sansão está no céu, torcendo para você não cair na dele. Então é isso que a gente está falando aqui de coisas experienciais, existenciais, do aqui e do agora. Estou aqui trazendo estudo bíblico sobre o profeta Zacarias. Mas compreendendo o contexto onde ele profetizou, a gente tem que compreender o contexto de onde a gente está ouvindo isso. E que a vida em Cristo é risco, é bem-aventurança, é desafio. É admitir as dores, mas não dar jantar para essa dor. A gente gosta muito de falar, não põe o sol sobre a vossa ira. Então deixa eu ampliar o versículo. Não se põe o sol sobre a sua dor, não se põe o sol sobre a sua amargura, não se põe o sol sobre a sua necessidade real. Porque só tem uma coisa que tem que valer na sua vida. Paz seja convosco. Foi o que Jesus falou. Mesmo uma situação horrorosa, paz seja convosco. Para a gente ficar idolatrando John Bunyan de Gales, que escreveu um livro na cadeia. Como é que é o nome? Sem Destino? Não, esse aí foi outro. Aquele cara que escreveu um livro na cadeia. John Bunyan. O Peregrino. Você adora ler o Peregrino, né? Você não sabe que ele escreveu de uma masmorra inglesa. Mas ele escreveu, sendo chamado de pai desnaturado, porque ele tinha uma filha cega em casa e nunca fez nada para sair da prisão para socorrer a filha cega dele. Não virou traficante, não virou... Foi escrever livro sobre o Evangelho, que todo mundo lê. Mas ele teve paz para fazer isso, a gente precisa ter paz para fazer coisas muito menores. Porque Deus quer nos surpreender. Mas quando a sua visão está obnubilada, né? Está naquele estágio que a psiquiatria chama de estágio crepusculares. Eu estou aqui, mas eu não estou. Você está falando comigo, mas eu estou entendendo outra coisa. Aí a pessoa fala, mas você está falando junto com ela, não está entendendo nada. Aí, até aparece uma palavra para você, mas nem Deus consegue falar com você. Porque você está usando a voz dele para ficar mais nervoso ou nervosa. Aí estágio crepuscular só resolve com sossego-leão ou com Deus falando, ó, quebrei a vara da graça, morre. Aí você vive. Porque o ser humano é assim, né? Deus não nos fez robô. Ele queria que a gente cuidasse dos outros seres que dependem de nós. Aí a gente não cuida dos outros seres e quer que ele nos faça de robô. Mas que a parte do livro, do capítulo que a gente leu, que nessa noite se estabeleçam, né, o estandarte da sua graça. Amém? Vá no link que está aqui na descrição e acesse a reflexão na íntegra. Não se esqueça de dar o like nesse trechinho de vídeo, compartilhá-lo e se inscrever neste canal, apertar o sininho para você receber as notificações. Muito obrigado.